Vocês já pararam e pensaram na estratégia que vocês estão utilizando para chegar nos primeiros 100 mil reais de vocês? Vocês já sentaram, analisaram se o dinheiro que vocês estão gastando não é a mais do que vocês deveriam gastar? Se vocês não estão gastando mais do que vocês ganham? E quando vocês sentaram para pensar isso, vocês pensaram que se vocês tivessem colocado esse dinheiro que vocês gastam a mais, esse dinheiro não estaria rendendo mais e vocês poderiam chegar mais rápido nos primeiros 100 mil reais de vocês? Vocês já sentaram e fizeram essa análise, esse pensamento muito importante? Bom, pessoal, eu sou o Hugo Fidelis, aqui do canal Café e Dividendos. Hoje eu vou estar falando sobre as minhas estratégias que eu estou utilizando para chegar nos meus primeiros 100 mil reais. Eu ainda não cheguei, mas estou nesse caminho, estou nessa jornada e quem sabe um dia eu não atinja essa meta, não atinja essa marca dos meus primeiros 100 mil reais e eu vou estar passando aqui contando para vocês quais estratégias eu estou utilizando para chegar nesses meus primeiros e tão esperados 100 mil reais. Mas antes, um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom, pessoal, vou estar aqui contando para vocês sobre as minhas estratégias, vou estar aqui contando o que eu estou fazendo, mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixa o like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos não cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein, pessoal? Bom, vamos lá. Quando eu comecei nessa jornada de investimento, alguns anos atrás, faz pouco tempo que eu invisto, eu comecei a investir lá no final de 2022, então eu comecei essa jornada de investimentos graças à minha tia, que contou sobre os investimentos, me passou sobre os investimentos e ela conhecia os fundos imobiliários e ela me passou sobre os fundos imobiliários, aí eu comecei a investir neles. Eu só tinha conhecimento dos fundos imobiliários, eu sempre falo aqui nos meus vídeos que eu só tinha esse conhecimento, mas ao longo dessa jornada pequena que eu tenho como investidor, eu venho estudando mais, venho lendo mais, venho lendo livros, e eu estou aprendendo cada vez mais sobre o mercado financeiro, aprendendo cada dia mais sobre a bolsa de valores, aprendendo sobre os ativos, seja renda variável, seja renda fixa, aí dentro da renda variável, seja fundos imobiliários, seja ações. Estou aprendendo também cada vez mais sobre o mercado do exterior, o mercado financeiro americano. Estou aprendendo sobre estoques, REITs e ETFs, estou aprendendo sobre bonds também. E quando eu comecei essa jornada, como eu falei, eu só tinha conhecimento nos fundos imobiliários. Aí quando eu comecei a investir, eu investia pouco, tava ali, comecei com 100, 150 reais a investir na Bolsa de Valores, achava que isso não ia para frente, que isso não ia render, aí eu deixava meu dinheiro lá, eu aproveitava para curtir, que foi quando eu comecei a fazer a faculdade, eu estudava lá no Sul antes de transferir para cá, agora nessa faculdade que eu estou hoje, é o mesmo curso, mas eu só fiz a transferência. Aí quando eu comecei a investir lá, achava que não ia render, eu saía para curtir, saía para beber com meus amigos, só pensava nisso. Saía mesmo para aproveitar e só sobrava ali um dinheirinho, eu colocava para investir, não entendia, ia lá, comprava, não pensava em PVP, não pensava em nada, só colocava o meu dinheiro lá e achava que ele ia virar. Achava que era um jogo do tigrinho aí, mais ou menos isso, mas não é. Bolsa de valores é uma coisa séria, investimento financeiro é coisa séria e não é para curto prazo. Investimento financeiro, bolsa de valores é para longo prazo. Você faz as suas metas, você faz os seus objetivos e você vai batendo as suas metas até você chegar no seu objetivo final lá na frente a longo prazo. Então, a investimento financeiro, eles rendem bastante se você souber jogar o jogo dele a longo prazo. Então, saiba colocar o seu dinheiro no lugar certo, saiba investir no lugar certo. Então, quando eu comecei, eu era isso, só tinha esse pensamento. E aí, conforme eu fui estudando mais, fui aprendendo mais, minha mãe ela passou até um livro bem legal, eu vou mostrar para vocês aqui, que foi o primeiro livro que eu li sobre investimentos, que é um livro que eu indico para todo mundo aí se quiser ler, que é esse aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, um livro muito bom que me ajudou bastante mesmo. Aí depois o meu pai foi lá e me deu o livro do Barsi, O Rei dos Dividendos, também li, aprendi bastante mais sobre ações, mas quando eu li esse livro aqui, esse livro abriu minha mente demais, porque a partir desse livro eu comecei a ver e falei, poxa, preciso parar, preciso ter uma mente milionária, preciso sair dessa mente de pobreza que eu tenho, preciso parar com esse negócio de ficar curtindo, ficar pedindo iFood, ficar fazendo essas coisas. Aí uma das estratégias que eu coloquei na minha vida foi, vamos parar com esse negócio de gastar desnecessariamente, parar de gastar mais do que eu tenho, parar de gastar tudo o que sobra com coisas desnecessárias que eu não preciso no momento. Aí fui lá, cortei iFood, não tem assinatura de TV, por exemplo, não tem Netflix, não tem essas coisas. Eu gosto bastante de assistir o YouTube, outros vídeos, fazer outras coisas no YouTube, então tudo que eu assisto é aqui no YouTube. Por exemplo, eu gosto de assistir esporte, gosto mesmo, mas eu teria que assinar alguma coisa. Aí no YouTube tem, por exemplo, uns canais de esportes que eles passam jogos, então eu gosto de assistir aqui no YouTube mesmo, então não preciso desses canais de assinatura. Cortei isso, como eu falei, cortei o iFood, aí eu parei
de sair. Eu gosto bastante de café, todo mundo sabe, né? Tanto que o nome do canal é Café e Dividendos. Aí eu gostava de ir em cafeteria, parei de ir em cafeteria, parei de tomar esses cafezinhos que eu tomava toda semana, cortei. Isso daí, cortei, saí durante a semana para comer alguma coisa diferente, parei. Só que assim, vocês não podem parar de deixar de fazer aquilo lá que vocês gostam também, é apenas reduzir. Eu, por exemplo, vou contar o que eu estou fazendo. Eu comecei um relacionamento agora, né? Tô ali num relacionamento, tá caminhando ainda. Mas eu gosto de sair com essa pessoa que eu estou me relacionando nos finais de semana. Então, no final de semana a gente tira para ir comer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente, mas é apenas uma vez na semana que a gente faz isso. Eu costumava fazer isso aí várias vezes durante a semana, parei também. Então, eu faço isso no final de semana. Então, não deixe de fazer o que você gosta, não deixe de, sei lá, sair uma vez na semana, não pare, não faça só trabalhe, ganhe dinheiro e invista. Trabalhe, ganhe dinheiro e invista. Tem também que sair, senão você fica muito bitolado dentro de casa. Vai lá, faz, sei lá, você quer. Por exemplo, eu não costumo comprar muita roupa. Costumo usar a maioria das roupas que eu tenho aqui, eu uso elas até chegar no limite. Aí depois que eu vou lá e compro uma roupa nova, porque não faz sentido eu ficar comprando várias roupas, porque eu nem saio de casa, então para que eu vou ter várias roupas? Então, não compro roupas também, outra estratégia é essa, eu usar tudo que eu tenho aqui dentro de casa, primeiro, para depois eu ir lá e comprar uma nova coisa. Ou, por exemplo, aí é necessidade, se alguma coisa dentro de casa quebra, eu preciso repor, aí eu vou lá e compro. Mas eu fazendo isso, mudando esses meus hábitos, eu comecei a estudar mais a bolsa de valores, comecei a investir mais. Eu investia pouco, porque a hora que eu comecei a ver que os dividendos estavam pingando na minha conta todos os meses, porque todo mundo sabe que os fundos imobiliários eles pagam todos os meses. Aí no começo, como eu falei, eu só investi em fundos imobiliários. Quando eu vi que eu estava recebendo todos os meses, e a cada vez que eu comprava mais cotas, porque você recebe dividendos pela quantidade de cotas que você tem. Aí quanto mais cotas eu tinha, mais eu recebia dividendos. Então eu ia lá e comprava mais, comprava mais, comprava mais, ia acumulando e cada vez mais eu ia recebendo mais dividendos. Aí eu comecei a fazer o quê? Vamos cortar, como eu falei, cortei lá o iFood, o dinheiro que eu gastava com o iFood, vamos colocar nos investimentos. Cortei a Netflix, o dinheiro que eu ia gastar com a Netflix, coloquei é, no, no meus investimentos. Essa saidinha que eu dava aí, por exemplo, de tomar um café ou ir no McDonald's durante a semana, tirei esse dinheiro e coloquei nos investimentos. Fui aumentando a quantidade de aporte que eu vinha fazendo todos os meses. E hoje eu já consigo aportar com esses gastos, mesmo sendo um estudante, mesmo eu estando na faculdade ainda, eu consigo, com o dinheiro que eu recebo, eu consigo separar para pagar o aluguel, para pagar a energia, para comer no restaurante universitário, ou para separar para ir no mercado, separar para cortar o cabelo, separar para sair com essa menina que eu estou relacionando e pagar a internet. E também ainda sobra R$ 1.000, ou dependendo do mês, 1.100, 1.200, 1.300 para investir na Bolsa de Valores para fazer meus investimentos. Eu comecei com 100, 150 3 anos atrás, mais ou menos, eu comecei com 100, 150. Hoje eu já consigo, com essa mudança, com essas estratégias que eu coloquei na minha vida, investir 1.000, 1.200, 1.300, depende do mês. Se eu faço alguma coisa, por exemplo, se eu preciso fazer alguma compra que acontece, alguma quebra aqui em casa, eu preciso repor alguma coisa, aí eu vou lá e faço os meus investimentos. Mas eu nunca invisto menos de R$ 1.000. Já deixei isso claro para mim, eu nunca vou investir menos de R$ 1.000. Se eu conseguir investir mais, vou conseguir investir mais. Isso que eu coloco é fora os dividendos, porque os dividendos que eu recebo, eu vou lá e reinvisto eles. Então, o dinheiro que eu tiro do bolso, mais os dividendos, eu vou lá e reinvisto. Então, essas estratégias que eu vim colocando na minha vida estão me ajudando muito. Outra coisa que eu fiz é não mudar o meu jeito de viver. Por exemplo, eu não moro em casa, todo mundo sabe, como eu falei, eu sou estudante, estudo fora. Então, eu saí da casa dos meus pais e tenho a mesma qualidade de vida que eu tenho agora. Por exemplo, lá eu não tinha carro. Hoje eu também não tenho carro ainda. Porque, assim, ter um carro é muito bom, ter carro é muito importante. Ter carro é muito bom, ajuda em vários quesitos. Só que fazer um investimento no carro pode ser um único investimento, porque eu vou comprar o carro, ele vai ficar aqui na minha garagem, eu vou usar bem pouco ele, vou usar, sei lá, só para ir, porque eu moro bem de frente para a faculdade, então eu não preciso de carro para ir na faculdade, seria só para ir no mercado e voltar, ou talvez ir lá no centro fazer alguma compra e voltar. Eu só teria esse gasto, então ele ia ficar ali parado, ele ia ficar muito tempo parado, às vezes podia ter uma quebra, se eu vou sair para algum lugar ele pode quebrar, eu tenho que gastar com conserto. Então esse é um investimento que eu não preciso ter neste momento. Quem sabe quando eu sair da faculdade, aí eu estiver trabalhando, aí eu vou precisar dele para ir para o trabalho e voltar e por aí vai, e talvez eu vou lá e compre um carro, mas nesse momento eu não preciso de um carro. Então esse é um investimento muito alto
que eu iria ter nesse momento, que talvez esse investimento poderia trazer algum prejuízo se ele tem uma quebra, e também eu teria que ficar gastando com gasolina. Todo mundo sabe que gasolina está caro nesse momento, então seria um gasto desnecessário que eu não preciso ter nesse momento. Tudo que eu consigo fazer, eu consigo fazer a pé, ou às vezes eu tenho algum amigo que vai para o centro, aí eu peço uma carona, eu vou com ele, e por aí vai. Então, essa é uma outra estratégia que eu fiz, sair de casa e ter a mesma qualidade de vida que eu tenho aqui agora, enquanto eu estou no período da faculdade. Quem sabe quando eu sair da faculdade, igual eu falei, aí eu tenho um emprego, aí muda a estratégia e por aí vai. Aí, não tendo esse gasto que eu tenho com carro, e com transporte, porque como eu faço tudo a pé aqui, então eu fui lá e todos esses gastos que eu teria também é separado, coloco nos investimentos. Então, ter essas estratégias mudou a minha vida, mudou bastante quando eu enxerguei, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ler livro. Graças a minha mãe ter esse livro, ou meu pai, que ele me deu o livro dos Reis dos Dividendos, que eu aprendi mais. Aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a diversificar minha carteira com ações no final do ano passado, comecei a diversificar minha carteira também e em dólares lá nos Estados Unidos, porque eu gosto de fazer a estratégia da diversificação inteligente. Gosto de diversificar minha carteira em certos ativos. Cada um tem sua estratégia, cada um tem a sua carteira, cada um tem o seu modelo, o seu perfil de investidor. Eu gosto de diversificar. Então, as classes de ativos que eu gosto de diversificar são ali dentro da renda variável. Aqui no Brasil, ações e fundos imobiliários. Lá nos Estados Unidos, stocks, REITs e ETFs. Então, eu gosto de fazer a diversificação inteligente. Não é sair diversificando dinheiro, colocando dinheiro em várias empresas que você nem sabe se vai dar certo, se não vai, só por conta do dividend yield. Não, eu gosto de investir em empresas de qualidade, empresas sim pagadoras de dividendos. Estou até revendo a minha carteira lá dos Estados Unidos, porque eu tenho Tesla na minha carteira, ela não paga dividendos. Tem a Nvidia, que ela paga 0,03% de dividend yield. Então, estou repensando nessas ações ainda, se eu ainda vou mantê-las na carteira, se não vou. Então, eu escolho empresas boas, pagadoras de dividendos, aí sim eu coloco empresas boas e que também distribuem bons dividendos, aí sim eu coloco na minha carteira, porque não adianta nada eu pegar uma empresa que só porque ela paga, sei lá, 11, 12, 13, 14, 15% de dividend yield, mas ela não é uma boa empresa. Aí depois ela vai lá, acontece alguma coisa com a empresa, para de pagar dividendos e a empresa morre, entendeu? Então não, eu gosto de a empresa ser boa, a empresa ser qualificada, empresa boa lá a longo prazo, aí os dividendos que elas distribuem, o dividend yield ser consequência disso, da empresa ser boa, visando a longo prazo, visando a minha aposentadoria, visando lá na frente, porque depender de INSS ninguém gosta, ninguém quer depender do INSS, porque aí vai que aparece lá na frente, eu quando eu estiver lá na frente, minha aposentadoria ter outro careca do INSS que vai roubar o dinheiro de todo mundo. Isso daí ninguém quer, né, pessoal? O INSS não vale a pena. Então foram isso, as estratégias que eu montei, estratégias que eu venho tendo até agora, porque quando eu atingi meus primeiros 10 mil reais foi um marco muito bom, um marco muito importante na minha vida. Aí rapidamente dos 10 mil eu já cheguei nos 20 mil, entendeu? Então depois dos 10 mil, conseguir mais 10 mil foi muito mais rápido com essas estratégias que eu adotei na minha vida. Porque eu coloquei assim, né? Eu tenho o objetivo de chegar nos 100 mil reais. Aí eu coloquei aqui metas, chegar primeiro nos 10 mil, depois chegar nos 25 mil, depois chegar nos 50 mil, depois chegar nos 75 mil, aí chegar nos 100 mil. Eu tenho essas metas, aí aos poucos eu vou bater nas metas. Aí dentro dessas metas eu tenho as pequenas metas, porque a próxima meta minha grande é chegar nos 25 mil, mas a pequena meta é chegar nos 20. Aí depois dos 25, a próxima meta grande é chegar nos 50. Aí eu quero chegar ali nos 30, 35, para depois dar o passo para os 50 mil. Então eu tenho essas metas e dentro das metas eu tenho submetas que eu quero bater até chegar esse meu primeiro objetivo dos 100 mil. Aí depois passo para os 200, 300, 400, 500, até chegar lá no 1 milhão e eu estiver recebendo bons dividendos, passado 1 milhão depois. Então é isso, essas são as estratégias que eu adotei para minha vida. Fiz um vídeo diferente agora, só aparecendo eu, um vídeo grande, até meio estranho, não tenho costume de fazer esse vídeo grande assim, mas é isso que eu queria passar. Eu queria perguntar para vocês quais são as estratégias de vocês, quais estratégias vocês adotaram para chegar nesses 100 mil, se vocês já pararam para pensar nessas estratégias. Se vocês ainda não pararam para pensar, é importante sentar, ver, conversar se você tem um parceiro ou uma parceira que divide a vida com vocês, conversar mais o que pode ser feito, o que pode cortar, o que não pode cortar, para chegar mais rápido nessa meta, seu objetivo de 100 mil reais. Porque às vezes vocês estão tendo gastos desnecessários que vocês nem precisam ter, que nem é necessário nesse momento ser gasto, e seria muito melhor vocês pegarem esse dinheiro que vocês estão gastando e investir em algum lugar para ele render mais, como eu falei, chegar mais rápido nesse objetivo, nessa meta dos 100 mil reais. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, um vídeo diferente, como eu falei, das minhas estratégias que eu venho tendo, e como eu falei, cheguei nos 10 mil, aí depois já cheguei nos 20 mil reais
mais rápido ainda e quero chegar mais rápido nos meus 50 mil, para depois 75 chegar nesse meu objetivo de 100 mil reais. Então vou deixar outros vídeos aqui embaixo com outros estudos e outras análises. Para quem quiser ver outros estudos e outras análises, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café de Vendas não cresça cada vez mais e mais. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!